A ressurreição de Cristo é para nós motivo de muita alegria, é o que dá sentido à nossa fé cristã. Vamos, portanto, agora no quadro Bons Conselhos, refletir sobre como nós devemos vivenciar a ressurreição de Cristo em nosso dia a dia. E no nosso Bons Conselhos deste domingo de Páscoa, nós vamos buscar compreender verdadeiramente o significado da ressurreição de Cristo para nós cristãos. Para isso, nós vamos conversar agora com o Padre Rodrigo Ferreira. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Obrigado, Joyce. Eu fico lisonjeado com o presente que vocês me dão de poder falar da ressurreição nesse dia tão especial para nós, para a igreja, para a fé cristã, que tem esse dia como talvez o maior dia da liturgia e também da vida cristã. Então, Padre, o que significa a ressurreição de Cristo? Olha, a ressurreição para nós cristãos, ela significa que Jesus venceu a morte. Quando os seus adversários pensavam que eles tinham vencido porque tinha matado o Senhor da vida, Jesus ressuscita. Ressuscita e com ele ressuscita a esperança dos seus seguidores, daqueles pobres que acompanhavam Jesus, daqueles hoje que acreditam na justiça, que acreditam na vida. A ressurreição é um grito de esperança. E ao mesmo tempo, a ressurreição, ela, como nos lembra o livro da sabedoria, que diz que os adversários olham para o justo e dizem: de que valeu a sua justiça? Porque você morreu. Então a ressurreição lembra que vale a pena acreditar na justiça, que vale a pena viver a fidelidade ao projeto de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é também um grito de resistência na luta pelos ideais que nós acreditamos e para dizer, numa linguagem de fé, Deus não nos abandona, Deus não abandona os seus justos, mesmo que aos olhos do mundo, todo mundo olhe e diz: esse aí perdeu, esse aí foi derrotado. Mas Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Então, acho que a ressurreição, ela tem dois pontos que nós não podemos esquecer. É a esperança de que vence a morte e a resistência de que Deus está do lado do justo e não nos abandona. E qual a relação da ressurreição de Cristo com a fé católica? A fé cristã sem a ressurreição, ela não teria fundamento. O que seria a nossa fé? Então Jesus, sem a ressurreição, ele seria um profeta, ele seria um líder político, ele seria um revolucionário, mas a fé cristã afirma que Jesus é Deus, é o Filho de Deus encarnado. Porque nós não podemos separar o mistério da ressurreição do mistério da encarnação. Aquele que encarnou no seio de Maria, aquele que viveu em Nazaré, aquele que pregou, que revelou o rosto misericordioso de Deus, que foi perseguido e morreu na cruz, ressuscitou. Por isso que a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa há uma conexão muito grande. Muitas vezes nós separamos os mistérios da paixão e morte da ressurreição. Não, aquele que morreu, ressuscitou. Depois tem um outro fundamento importante que a nossa igreja acredita, é que nós vamos ressuscitar. Como que a igreja vai celebrar, por exemplo, a devoção aos santos, se ela não acredita na ressurreição? Se os santos não ressuscitaram, de que vale a nossa oração pedindo a intercessão dos santos? Nós só pedimos porque acreditamos que os santos estão vivos. Depois um terceiro elemento importante
são os sacramentos. Os sacramentos são sinais do Cristo vivo entre nós, principalmente a Eucaristia. A Eucaristia sem a ressurreição, ela é apenas um teatro ou uma repetição de algo do passado. É a ressurreição que nos dá o fundamento de tudo o que a Igreja ensina, celebra e vive. E por isso, um outro mistério que não pode ser desvinculado da ressurreição é Pentecostes, é o Espírito Santo. Porque Cristo, ele foi ressuscitado pelo Pai no Espírito. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus foi dado à Igreja. Por isso, ele é o Espírito que vivifica. Ele é o Espírito que não nos deixa ficar presos a um passado, mas que pode renovar a cada dia a face da terra. Portanto, toda a pregação da Igreja, ou o ser da Igreja, sem a ressurreição, seria letra morta, não teria nenhum significado, a Igreja não teria razão de existir. São Paulo chega a dizer: se não cremos na ressurreição, somos dignos de dó, porque a nossa fé fica sem fundamento. E qual lugar o mistério da ressurreição deve ocupar na vida de nós cristãos? Pois é, a vida cristã também é um mistério de morte e ressurreição. Temos experiências existenciais que nos levam a experimentar a tristeza, a angústia, o sofrimento, a morte. Temos experiências sociais que nós enfrentamos também angústia, desilusões. Quantas vezes olhamos para a situação política, econômica e sentimos que parece que estamos mergulhados numa eterna sexta-feira da paixão. Ou mesmo quando experimentamos o luto em nossa família, morre um amigo, um ente querido, parece que o mundo fica uma grande noite escura. Onde entra a ressurreição? É onde nós vamos renovando a esperança de um novo amanhecer. Na vida pessoal, existencial, nós vamos lendo ou buscando ressignificar o nosso sofrimento, as nossas angústias em Cristo. Se Cristo sofreu, mas venceu, por quê? Nós que cremos nele também não vamos vencer. Nas situações políticos, sociais, também precisamos acreditar no novo céu, numa nova terra. E a ressurreição, ela é o grande grito dos pobres. Imaginemos nesse mundo onde que parece que o dinheiro compra quase tudo. Então, nós vamos na parte econômica, quem tem dinheiro manda. Na política, quem tem dinheiro domina. Na justiça, quem tem dinheiro não é punido. E onde ficam os pobres? Onde o pobre pode alimentar a sua esperança? Em Cristo, que sendo Filho de Deus, se fez pobre, se fez humilde, se fez servo, morreu e ressuscitou. Isso não é apenas um discurso para amenizar a dor. Não é um discurso para anestesiar a luta do povo, para dizer, não, acredita que a ressurreição, Deus vai te dar o prêmio. Não, mas para dizer, no seu dia a dia, não desista da vida. No seu dia a dia, acredite que é possível um novo recomeço,
porque Deus está conosco. E como diz São Paulo, né? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? É Deus por nós. Então, a ressurreição não é um mistério desvinculado da vida cristã. Tudo que cremos, tudo que vivemos, faz parte da ressurreição. Podemos encontrar a ressurreição no cotidiano. Você que passa por uma situação de desemprego, de enfermidade, de angústia, de medo, se você volta a sua fé para o mistério da ressurreição, você vai dizer: em Cristo eu morri, mas com Cristo eu ressuscitei. Então é um caminho, sim, de renovação, de esperança e, por que não, de alegria, mesmo em meio às angústias e os sofrimentos. E agora que nós já compreendemos sobre o significado da ressurreição de Cristo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como nós podemos testemunhá-la nos dias de hoje. É o grande compromisso de nós cristãos testemunhar a ressurreição. Viver como homens e mulheres ressuscitados, transfigurados. O cristão, a cristã, nós já vivemos nesta terra um pouquinho do céu. Nós já vivemos um pouco da ressurreição que vamos viver em plenitude depois. Então, como? Eu penso que o testemunho dos mártires, por exemplo, é um grande grito de ressurreição. Como que uma pessoa pode doar a sua vida por uma causa? Como que uma pessoa pode doar a sua vida por uma letra do Evangelho? Como que a pessoa pode doar a sua vida defendendo uma fé movida pela fé na ressurreição? Eu estou aqui morrendo no corpo, mas acredito que Deus vai me resgatar da morte, porque Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para a vida. Tem um texto muito interessante, uma meditação do Sábado Santo, onde Jesus vai conversar com Adão e diz para Adão: olha, saia daí, você não foi criado para a morte, você foi criado para a vida. Então, para mim, o primeiro testemunho que nós podemos dar da ressurreição é não nos calarmos, nem nos deixarmos abater diante da morte. Depois, um outro grande testemunho é nós defendermos, cultivarmos a vida como dom maior. Porque se Deus ressuscitou Jesus, ou se Jesus deu o grande testemunho de ter vencido a morte, é para dizer que a vida é um dom que precisa ser cuidado e defendido. E toda ameaça à vida, ou toda realidade de morte, é um pecado, porque a morte não é o caminho que Deus nos criou. Deus nos criou para viver. Depois podemos pensar também nesse testemunho que nós vamos dando no nosso cotidiano. Nosso cotidiano. Trazemos sim, como ressuscitado, as marcas da cruz. Uma coisa muito interessante que nós vamos escutar nesses dias é que quando o ressuscitado aparece para os seus discípulos, ele mostra as marcas dos pregos nas mãos, nos pés. O ressuscitado traz as marcas do crucificado. Não queiramos pensar uma ressurreição que nos tire a cruz. Não queiramos pensar uma fé que nos liberte do sofrimento. Não queiramos pensar uma espiritualidade quase como a fantasia espiritual, onde Deus, com um toque de mágica,
vai resolvendo tudo. Não. A nossa fé nos diz que Cristo passou pelo sofrimento, pela morte e ressuscitou. E nós também, diante das contrariedades da vida, da existência, do pecado, nós enfrentamos sim muitas realidades de sofrimento, de dor e de morte. Agora, movidos pela fé na ressurreição, nós vamos sendo defensores da vida, nós vamos acreditando que Deus está conosco, nos defendendo, cuidando, e assim vamos tendo forças para que nos sacramentos, no testemunho do santo, dos mártires, mas de maneira muito especial, na Eucaristia, que nós celebramos a morte e a ressurreição, possamos renovar cada dia a nossa fé, a nossa esperança, para sermos no mundo testemunhas da alegria, testemunhas da esperança, testemunhas de um mundo novo. Portanto, como cristãos, não podemos escolher viver uma eterna sexta-feira da paixão. Como cristãos e cristãs, precisamos ser homens e mulheres transfigurados em Cristo, que passaram também no batismo pela experiência da morte, mas que vivem como ressuscitados, pois a morte já foi vencida. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos e por esclarecer sobre esse assunto tão necessário, tão importante para a nossa igreja. Eu que fico agradecido pela oportunidade, agradecer toda a equipe que veio aqui da nossa paróquia de Santa Luzia para fazer a gravação, esse momento de conversa, né? Agradecer porque a boa resposta depende de uma boa pergunta. Agradecer os nossos telespectadores da programa Em Tuas Mãos, que estão aí, tanto na TV quanto também no YouTube, né? E é tão bom a gente, pela tecnologia, poder chegar em sua casa e conversar com você. E deixar uma palavra para você assim, olha, a ressurreição de Jesus não é algo vivido somente na liturgia da igreja. Cuidado, porque às vezes celebramos a ressurreição na liturgia, mas não celebramos na vida. Quem sabe você pudesse olhar a sua vida, descobrir que tem cruzes, sim, olhar em volta de nós, nessa pandemia, com tanto desemprego, com tanta fome, com tanta injustiça, com tantos justos sendo crucificados, né? Jesus continua sendo crucificado nos pobres, nos injustiçados, na mãe natureza, na nossa casa comum. Jesus continua sendo crucificado. Mas ao mesmo tempo, não deixe de olhar cada dia e descobrir que Cristo continua ressuscitando. Na sua vida pessoal, quando você grita para a vida, quando você acredita que pode recomeçar. Na sua vida familiar, social, quando você acredita na justiça, na esperança, na paz. E na nossa vida de igreja, quando nós celebramos essa ressurreição na liturgia, comungamos o Cristo ressuscitado e nos tornamos outros Cristos no mundo. A ressurreição anima, fortalece e nos faz caminhar como homens e mulheres novos que acreditam também no novo céu e na nova terra. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós que nesse tempo de ressurreição possamos experimentar a alegria da vida que vence. Nesse tempo de ressurreição possamos renovar a nossa esperança e que a nossa fé seja mais forte que as desilusões, os sofrimentos, as angústias e a morte.